E aí, bora falar? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. E hoje voltamos com mais um testemunho bizarro. Verdade. Misericórdia. Essa é evangélica, eu. Bom, gente, faz tempo, né? Faz tempo, mas vamos embora, vamos embora. Vamos para frente que atrás vem gente. Bem, gente, o testemunho de hoje que eu irei abordar aqui, ele é bem bacana e especial, até porque foi um testemunho, o primeiro testemunho do qual eu trago aqui, assim, que me sensibiliza profundamente. Tô falando sério. Eu estou até a caráter, né? Um blazezinho aqui para ficar a caráter de um testemunho. Mas vamos lá, porque ele é especial. Bom, gente, eu costumo assistir vídeos do YouTube na TV, certo? Não só pelo celular, mas gosto muito mais ainda de assistir pela TV e deixo lá como um ASMR, né? Vídeos ASMR, que são aqueles vídeos para você dormir mesmo, literalmente, assistindo, né? E devido às minhas pesquisas e buscas que eu faço, né, no aparelho de televisão, fica lá registrado pelo algoritmo, né, as coisas que eu mais busco, pesquisa, etc. Mas, dentre dessas coisas, caiu de paraquedas o testemunho desse irmão que estou fazendo um vídeo hoje. Eu não vou citar o nome do irmão, certo, gente? Eu vou evitar ao máximo citar nomes aqui no vídeo. Porém, o vídeo original do testemunho vai estar aqui na descrição do vídeo, o link, tá? Na descrição. Já antecipo a vocês, é um testemunho que tem 3 horas de duração. Tem outros vídeos no YouTube mais compactado, tá? De 2 horas, enfim. Mesmo assim, é um testemunho bastante grande. E aí, nesse dia que eu acabei assistindo esse testemunho, eu estava fazendo os alfazeres aqui domésticos da minha casa, né? Cozinhando, e deixei aqui rolar o testemunho na televisão enquanto eu estava lá fazendo minhas coisas. Aí eu ouvindo, achei interessante. Eu, não, peraí, quero escutar melhor. Aí eu peguei, passei para o meu celular e fiquei ali lavando a loucinha e escutando lá o irmão dando seu testemunho. Aí, enfim, vai conter os spoilers, obviamente, do testemunho. Para quem não gosta de ouvir a opinião da pessoa antes de assistir, então eu recomendo vocês assistirem o testemunho. Mas se vocês já querem aquela coisa mais compacta e já aqui explanando minhas opiniões pessoais em relação a esse testemunho, é só continuar assistindo, beleza? Vamos lá, gente. O testemunho, eu fiquei muito tocada, né? Fiquei muito tocada pelos relatos do pastor, porque inicialmente, você escutando, assistindo, inicialmente é um testemunho muito convincente. Ele traz muito detalhes, assim, a história, o enredo do testemunho. Muito convincente. Por exemplo, né? Eu vou dar uma breve relato sobre a história de vida dele, tá legal? É o seguinte, trata-se de um pastor que ele praticamente a vida, a infância dele foi dentro de um orfanato. Esse orfanato era administrado por freiras, né, padres e freiras. E aí o que aconteceu, né? A vida desse pastor foi muito difícil em sua infância. A polícia matou o pai dele na frente dele, né, e da mãe dele. Foram muito impiedosos e não souberam tratá-lo, né, como uma criança que acabou de ver o pai morrer. Enfim, né, é bem bárbaro assim, né, para uma criança ver uma coisa dessas, certo? Ele teve várias complicações, começando dentro do internato onde ele ficava e viveu, né? E por aí você vê que existe uma coerência de enredo, né? Uma história que comumente a gente iria escutar de pessoas que não necessariamente precisavam ser, que estariam dando aqui um testemunho de transformação de vida, beleza? Beleza. Mas vamos ao que interessa deste testemunho. Apesar de aparentar ser muito detalhista, por exemplo, ele cita o orfanato em que ele viveu,
que foi a Fundação Romão Duarte no Flamengo. Essa fundação realmente existe, estará aqui, a foto aí vai aparecer no vídeo para vocês. E ele alega, né, ter sido colocado lá. A mãe deixou ele lá porque não tinha condições de trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo. Então ele teve que crescer nesse orfanato. Aos 7 anos de idade, ele deu uma facada em outro menino internado no refeitório. Durante o refeitório, ele foi lá e deu golpes de faca nesse menino, com 7 anos de idade, certo? As freiras o separaram dele, né? Puniram, deixaram ele isolado alguns dias, etc e tal. Vamos lá. Até aí, parece coerente a história, né? Menino rebelde aí, né? Crescendo aí com vários traumas. Beleza, beleza. Aí durante esse internato dele, ele ao jogar lixo, né, na parte de fora, né, que as freiras deram esse serviço para ele, né, de ficar jogando lixo fora, um cara apareceu e começou a fazer amizade com ele nessas horinhas que ele saía para jogar o lixo fora e também porque ele observava crianças fora deste internato brincando, aparentemente aparentavam ser felizes, alegres, etc, coisa que ele não se sentia, beleza? Beleza. Então esse cara, com suas palavras convincentes, aliciou ele para o tráfico de drogas, né? Fez ele ficar viciado em drogas e também a praticar alguns assaltos e enfim. Então aí a gente já vê que a vida dele começou a se desviar, né? Para o caminho do crime. Até aí, testemunho ainda normal, beleza, né, gente? Eu acho que bem convincente, natural, totalmente condizente com a realidade que poderia acontecer com várias pessoas, beleza? Beleza. Só que acontece uma coisa. Cala a boca. Fica quieta. Então, o que aconteceu? Depois disso, ele começou a crescer dentro dessa organização criminosa e começou a ter destaque no bando, a tal ponto que quando teve, eu não me lembro se morreu o chefe da quadrilha, né? Morreu ou foi preso, alguma coisa assim, o sucessor do traficante-chefe não queria assumir essa posição. Ele achava que não era capaz e via nesse nosso protagonista da história, alguém que poderia sim ser capaz de tomar a frente da quadrilha, apesar de ser jovem demais em relação aos outros companheiros de quadrilha. E ele tomou a frente, né? Tomou a frente, porque ele conseguiu fazer a quadrilha assaltar muitas agências bancárias e ele assaltou muito mais depois que assumiu esse posto. Vamos lá, gente. Aí começa as coisinhas, né? Que aí vai meio que você vai ficando já com a mão coçando o queixo, né? Coçando o pescoço, porque vamos lá, o que acontece? Eu tô resumindo bastante, né? Esse testemunho. Ele simplesmente, gente, lembra que o pai dele morreu, que os policiais mataram o pai dele? Pronto. Ele matou esses policiais que mataram o pai dele e ele matou outros policiais durante entre essa sua jornada de vida. Ele matou mais policiais, eu até anotei aqui. Ele matou 19 policiais militares, ele matou 59 civis, assaltou 51 agências bancárias, tinha como clientela, né, mais ou menos 1.800 adolescentes e aliciava 300 crianças para o tráfico. Então, assim, a lista criminal dele era totalmente enorme, extensa, né? Um cara aí totalmente fora da casinha, né? Perigoso era o seu primeiro nome, eu não diria nem segundo nome, né? O cara era perigoso. Beleza. Então, o que vai acontecer na vida desse irmão? Ô, Glória, vamos lá. O que é que vai acontecer na vida desse irmão? Que nos fez chegar aqui. Gente, assim, eu me comovi pela história, né? Da parte que ele é preso, tá, gente? Ele é preso, ele é levado ao cárcere. A polícia estava com muita raiva dele, queria matar ele, etc. Em uma transferência que iriam fazer com ele, estavam cogitando aí em matá-lo. E aí, nesse contratempo de matá-lo, ele ficou em cárcere
né? Como se fosse uma solitária, algo assim, uma cela, né? E um dos policiais que estavam já sendo cogitados para matá-lo era evangélico. E aí disse assim, olha, para você não dizer que nunca escutou a palavra de Deus, eu vou botar o meu radinho aqui para você escutar a pregação da minha igreja, do pastor da minha igreja. Aí, beleza, né? Aí ele começa a escutar aquele testemunho. E aí ele diz assim, cara, fica naquele questionamento, bem, bom Deus, se tu existe, faz alguma coisa por mim, né? Já que eu vou morrer, faz alguma coisa por mim. E tal, vai conversa, vem conversa, né? Nessa oração meio destreinada dele, né? Que já que era uma pessoa que nunca frequentou igreja, nem nada do tipo. Aconteceu um milagre. Ele escuta vozes na cela, chamando pelo nome dele. E o que acontece? Ele, na segunda vez que escutou, ele já ficou assim, nossa, quem é? Porque meu pai já está morto. Minha mãe não é porque a voz é masculina. Enfim, diz ele que aparece uma luz para ele na cela. Essa é a parte, vamos dizer assim, o ápice da emoção do testemunho. Eu acredito que seja isso. No ápice do testemunho, ele, nesse exato momento que está na cela, ele está todo quebrado, quebraram costelas. Se eu não me engano, ele fala que quebraram a bacia, fêmur, quebraram ele nas porradas que ele levou, quebraram ele tudo, era para morrer, deixaram ele para morrer. Já tinha uns 3 dias que ele já estava dentro da cela, e os policiais só esperando ele morrer. Mas, enfim, né, aconteceu isso, essa luz apareceu para ele. E ele disse que sentiu os ossos sendo colocados no lugar todo. Ele totalmente foi restaurado fisicamente, a ponto de ele conseguir se levantar, tomar banho. Ou seja, aconteceu um milagre. Beleza. Essa parte é muito emocionante, gente. Sendo muito sincera, porque aqui a gente tem que falar mesmo, né? E sendo muito sincera, eu escutando o testemunho me sensibilizou muito, me comoveu muito. Então, se a mim comoveu e sensibilizou, imagine para pessoas que não passaram por uma fase de ceticismo como eu, né, de descrença e incredulidade como eu. E veja que o apelo emocional é tão forte no testemunho que até me pegou, me fisgou, certo? Mas aí o que é que tem de errado nisso, né? Vamos lá. No vídeo que está no YouTube, ele mostra cicatrizes de bala, rapidamente, né? Pelo menos o testemunho que eu vi, rapidamente aparece, né? Na perna, ele parece que mostra canela, alguma coisa assim, não vou me lembrar agora, mas ele mostra. Ok, beleza? Beleza. O que acontece? A saga do nosso irmãozinho não termina por aí. Ele tem 17 processos nas costas. Apenas um dos processos, ele já foi condenado a 50 anos de prisão. Esse nosso personagem, ele foi integrante, as informações que a gente consegue apurar com o testemunho dele, ele foi integrante da Falange Vermelha, que seria uma facção criminosa que com ela sucedeu o Comando Vermelho, né? Eu acho que é isso, gente, mas eu corrijo aí na edição. E nos anos 70, ele teria feito parte dessa quadrilha nos anos 70, quando ele aprontou bastante. E aí, gente, vem uma parte bem interessante. Ele seria transferido para um presídio. Aí, né, ele já restaurado, apareceu restaurado, etc. Quando 3 pessoas apareceram, 3 homens, todos de branco, de cinto branco, de sapato branco, todo de branco, pelo que relata o nosso personagem. Ele disse que 3 homens de branco foram lá como advogados, se apresentaram como advogados dele e o liberou. Bom, chegou na parte que que quebra o encanto, né, do testemunho. Vamos lá, por quê? Eu vou continuar para poder falar para vocês. Esses 3 caras chegaram lá, retiraram ele com esse documento que seria assinado por um juiz, retiraram ele de lá, como se eles conseguissem a liberdade dele, pegaram, botaram ele dentro de um carro velho, é o que ele diz no testemunho. Porque a finalidade de dizer que o carro era velho, não sei. Sei que aí ele pegou esse carro velho com essas 3 pessoas e eles o levaram para uma fazenda, um sítio, uma chácara, não recordo bem detalhe, mas enfim, era um lugar de tipo sítio, né? Um sítio.
e ficou com ele 30 dias nesse sítio. E nesse sítio, eles teriam evangelizado ele, feito estudos bíblicos com ele. Depois desse detalhe, gente, 30 dias ele passou com essas 3 pessoas. Depois disso, ele saiu de lá e eles disseram o seguinte: olha, procure a igreja verdadeira. Muita atenção nesse detalhe, né? Procure a igreja verdadeira, da qual vai te ensinar exatamente o que você aprendeu aqui. E vai propagar exatamente o que você aprendeu com a gente nesses 30 dias. Então, ele vai atrás dessa igreja verdadeira, que seria a igreja que o carcereiro frequentava. Que, no caso aqui, é a adventista, tá, gente? É a igreja adventista. Então, ele vai para essa igreja. Quando ele chega na igreja, o carcereiro o reconhece e sai correndo, achando que ele vai morrer. Aí diz que foi um furdunço muito grande na igreja. Um outro pastor que ele ia matar, que estava pregando numa praça, ele ia matar, também o avistou dentro da igreja, também foi aquela correria, enfim. E aí o que acontece? Durante o testemunho, ele fala que foi procurar saber quem eram os advogados, que ele não se lembrava do nome dos advogados. E, veja, passou 30 dias e não se lembrava mais do nome. Dá a entender, certo, gente? A gente assistindo o testemunho, dá a entender que Deus teria limpado a memória dele certas informações, ok? Ele não precisava saber de certas informações, então apagou da mente dele essas informações. Então, beleza. Só que ele foi na OAB para caçar o nome desses advogados. Aí lá na OAB disseram, não, é muito advogado. Você teve algum processo respondido que eles atuaram? Aí ele disse sim, né? Lembram daquele que levou lá para o delegado soltar ele? Pronto. Aí ele foi lá no fórum atrás desse documento. Enfim, não existia processo. Aí ele mostra até um documento dele de nada consta. Ou seja, aí é onde eu quero chegar, que me incomoda até as entranhas esse testemunho. Gente, o testemunho é bonito? É bonito até certo ponto. Depois de um certo ponto, eu já não acho ele mais bonito, não. Vamos lá, o cara matou, vou repetir aqui para vocês, o cara matou 19 policiais militares, matou 59 civis, certo? Eu só estou falando das mortes, eu não vou nem falar de questão de agência bancária aqui. Ele matou muita gente, certo? E aí, quando ele virou crente, se converteu, etc., ele quis reparar o que ele fez. Então, gente, uma forma de reparar o que ele fez durante sua vida de crime, ele pegou toda a fortuna dele, tudo que ele tinha e possuía de riquezas, e saiu distribuindo para as pessoas que ele algum dia fez mal. E também voltou lá na boca, né, na quadrilha da qual ele pertencia, com dinheiro para devolver aos traficantes, né, aquilo que pertencia ao tráfico, né, que ele conseguiu com o tráfico. Então, quando ele chegou lá, essa é uma parte também interessante, quando ele chegou lá para entregar, os traficantes queriam matá-lo, certo? E aí, né, começaram a atirar contra ele. E ele se saiu melhor do que Nil, viu? Nil desviou das balas, né? Ele foi muito mais, foi muito além. O que aconteceu? Simplesmente as armas não dispararam de nenhum dos comparsas lá, ex-comparsas, né? Nenhuma arma conseguiu disparar contra ele. Então ele saiu ileso, né? Do morro lá, da quadrilha. E, digamos assim, ele se quitou as dívidas que tinha. Assim ele encara com o mal que ele fez para as pessoas. Gente, vamos lá. Quando eu assisti este testemunho, não vou mentir para vocês que eu pensei assim, não, eu não tô louca, não é possível que só eu nesta terra tenha questionado a veracidade desse testemunho. Por quê, gente? Vamos aos fatos. A única informação assim que eu vi que ele realmente traz é que ele participou que ele foi internado nessa Fundação Romão Duarte, que fica no Flamengo. E, por mais detalhado que seja o testemunho dele, ele não dá nomes. Ele não dá nome dos advogados, ele não dá nome dos policiais, ele não dá o nome das cadeias, da delegacia, enfim, o nome do bairro, o nome dos integrantes da família. Cadê o nome dos integrantes?
E o que mais me incomoda, me consome neste testemunho é que Deus perdoa. Deus perdoa. Deus é perdão? Deus é perdão. Certo. Mas existe a justiça divina e existe a justiça terrena, ou não? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ou não? Então, se o cara tinha 17 processos contra ele, e a maioria homicídios, né? Gente, ele ficou impune. Porque assim, por mais que ele tenha a vida transformada, reavivada, ficou impune, sabe? Eu não consigo conceber um negócio desse não, gente. Olha, não dá para conceber um negócio desse não. É a mesma coisa de uma Suzane Richthofen, o processo dela sumir na justiça. E olha lá, viu que a Suzane só matou os pais. Só aspas, tá, gente? Eu tô falando só comparada a 59 pessoas que foram mortas. Não, 59 não, gente. Deixa eu fazer uma matemática básica. 59 civis, 19 policiais mortos, totalizando 78 pessoas assassinadas. E vocês vão me dizer que é de Deus a impunidade? Eu acho que não, gente. Me desculpe, eu sinto muito. Eu pesquisei o nome dele no Jus Brasil e, de fato, ele tem lá a ficha limpa, não tem nada que desabone a conduta dele de civil, certo? Mas, das duas uma, gente. Ou a história tem fantasia e ficção, ou se a história é verdadeira, porque tem um cara que matou 78 pessoas e não pagou pela sentença, pelo crime, né? Ele ao menos deveria ter, porque na Justiça do Brasil, né? No máximo a pessoa paga 30 anos, né? 30 anos. Como, gente, veja outro detalhe interessante. Como isso foi nos anos 70, fazem muito mais de 20 anos, os crimes prescrevem, né? Não só a advogada não entende de lei, etc. Mesmo que seja verdade, todo o relato do pastor, ele hoje não seria preso, se eu não me engano, tá, gente? Porque os crimes vão se prescrevendo quando completa 20 anos. Tipo, tu comete um crime hoje, tu some do mapa, passa 20 anos sem aparecer. Quando você volta, vai estar lá o nada consta. Gente, e aí? O que é que vocês acharam do testemunho de hoje? É bizarro, não é bizarro? Veja, gente, como eu disse a vocês, né? Recapitulando aqui, para não dizerem que eu estou em perseguição com ninguém. Estou até evitando citar nomes aqui. O intuito desse vídeo é mostrar o quê? Gente, por mais que sensibilize, né? Que eu me sensibilizei com as partes que ele começa a falar do cárcere, aquela parte ali. Eu já fui me tocando, né? Fui sendo muito tocada pelo testemunho, pela vida difícil que esse pastor teve, né? De infância, de adolescência muito difícil, né? Mas eu não posso dizer a vocês assim que eu aprovo o desfecho dessa história. Eu não achei nenhum final feliz, não. Mesmo que ele tenha se reintegrado à sociedade, moralmente falando, eticamente falando, ele se transformou em um novo ser, com uma nova conduta, existem as pendências jurídicas, né? Agora, um fato mais interessante ainda, tá, gente? Você pode pesquisar na internet sobre essa falange vermelha em ênfase ao nome que ele deu de guerra lá, certo? E o que acontece? Você não encontra em nenhum lugar sobre ele, a não ser, se eu não me engano, foi no Jus Brasil também, um relato assim de que ele iria dar palestra para pessoas que são adolescentes, né, que são viciados em drogas, etc. Ele vai fazer palestra para esse tipo de público. Só que dizer que ele vai fazer uma palestra não significa que a história é real, né?
Beleza, ele foi lá dar o testemunho dele para essas pessoas, dar palestra para incentivá-las a sair dessa vida. Beleza? Beleza, até é legal, né? É legal. Mas, não encontrei nenhum registro sobre o pseudônimo dele de crime em canto nenhum da internet, a não ser só nos vídeos dele que ele testemunha ou em publicações da Adventista sobre ele e no livro, porque o irmão ele vende um livro desse testemunho, né? O pastor vende um livro sobre esse testemunho de vida dele. Mas é isso, gente. Dei minha opinião. Acho ficção total, né? Ele pode ter colocado coisas reais da vida real dele, certo? Que ele realmente deve ter crescido em um orfanato, teve uma vida difícil, pode ter ido ao crime, mas em um momento se torna muito fantasiosa o testemunho e aí eu já perdeu a credibilidade para mim, para minha pessoa. Mas aí deixo para vocês comentarem aqui o que é que vocês acharam, o que é que vocês acham desse tipo de testemunho, se é benéfico, se é maléfico, se é necessário. Deixa aí para vocês. Então é isso, gente. Fico por aqui e até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.